Ele tem estado frequentemente na mídia com declarações pra lá de irônicas. Aliás, a ironia parece que é uma característica da família. Eu converso hoje com Lúcio Vieira Lima. Boa noite, presidente, e um feliz ano novo para o senhor e para a sua família. Boa noite, Ludmila. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. E eu gostaria de estender esses votos de feliz ano novo para todos os baianos que nos assistem nesse momento. Presidente, vamos começar aí falando de ironia. Essa semana, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que o ministro Gedel está usando métodos carlistas na campanha, para as eleições e que, abre aspas, com distribuição de recursos a aliados e influência em meios de comunicação. Essa não deixa de ser uma comparação aí irônica, já que Gedel e a ACM eram ferrenhos adversários. Como é que o senhor viu aí essa reportagem da Folha? Não, a ironia está no fato de dizer que Gedel tem influência nos meios de comunicações. O que nós estamos vendo aí é o governador Jacques Wagner, através do uso da máquina pública, gastando milhões em propaganda, em detrimento até de outros setores, como a segurança pública e a saúde, e influenciando no interior, através dos blogs, das rádios, e o ministro Gedel não. Quanto ao fato de liberar recursos para a Bahia, isso é uma crítica que realmente eu fico orgulhoso como presidente do PMDB de que o nosso ministro receba essa crítica, porque ele está trabalhando para os baianos. Todos sabem, todos se lembram que a declaração que o ministro deu ao ser convidado pelo presidente Lula para assumir o Ministério da Integração era que de nada adiantava ele ser ministro do Brasil se não pudesse ser o guardião dos interesses da Bahia. Presidente, há algum tempo o governador Jacques Wagner disse que a disputa esse ano nas eleições vai ser mesmo com Paulo Souto e que o Gedel estaria fora do páreo. O que o senhor achou dessa declaração? Eu acho, me surpreende, porque normalmente ele sempre mostra a preocupação com a candidatura de Gedel Vieira Lima. O que ele está fazendo é tentando escolher o adversário mais fraco. O PT, na sua análise, acha que é muito mais fácil derrotar o ex-senador Paulo Souto no segundo turno do que o ministro Gedel Vieira Lima. Então, por isso que eles ficam tentando forçar, para dizer que a candidatura do ministro Gedel é uma candidatura que não oferece perigo à candidatura do PT, mas é justamente o contrário. Aí sim, eles estão usando da ironia. Mas assim, por que esse receio do PT? Porque o ministro Gedel, ele representa uma candidatura nova, vai apresentar uma proposta nova. Ele vai fazer o contraponto. Enquanto o ex-governador Paulo Souto ficou 8 anos no governo, e foi derrotado por Jacques Wagner, porque o povo achava que era necessário as mudanças, então não poderá vir com um discurso que irá fazer, porque a pergunta será, e por que não fez? E o governador Jacques Wagner, por sua vez, teve a sua oportunidade e não está fazendo, está realizando um governo que deixa muito a desejar. Então, o que o governador quer, na verdade, é voltar àquela política do carlismo e anticarlismo. E isso não existe mais, os tempos são outros. Não cabe mais de sectarismo na política baiana. Nós temos que conversar com todo mundo e conversar sempre em cima de propostas, de ideias, de projetos, sempre visando o bem-estar da população do nosso estado. Agora, até o momento as pesquisas não têm mostrado muito isso, O Jacques Wagner na frente, o Paulo Souto em segundo e o Gedel patinando aí nos 12%. Então isso pode mudar, claro, A gente está falando de política, ainda está muito no início, mas a princípio o medo ou o receio do Jacques Wagner seria mesmo em relação ao Paulo Souto. Não, me desculpe, quem entende de pesquisa, que faz análise de pesquisa, sabe que pesquisa agora não importa nada para 2010. Todos os candidatos que realmente devem aparecer na frente nas pesquisas, no momento, são os candidatos que foram também disputar a eleição na eleição passada, porque aí está fresco na memória do eleitor. Já tem uma imagem, uma identidade. É o que chamamos de recall. A eleição passada foi disputada entre Jacques Wagner e Paulo Souto. Então, esses são os nomes que estão na cabeça do eleitor. Agora, eu discordo de você quando diz que Gedel está patinando com 12%. Nós temos aí, em relação à pesquisa Datafolha, que foi a última pesquisa divulgada, Jacques Wagner passou de 38% em março para 39% agora em dezembro. O Paulo Souto ficou com 24%. E Gedel saiu de 7% para 11%. Ou seja, subiu 4 pontos, enquanto o governador não subiu nada, apesar da
a grande quantidade de propaganda que faz, né? E olhe que em 2009 ele denominou do ano da gestão do seu governo. Bom, pois é, deixa eu fazer aqui uma pergunta em relação ao Paulo Souto. A imprensa publicou recentemente que o ministro Gedel disse que Paulo Souto não tem condições de ganhar a campanha, de ganhar as eleições, porque não tem dinheiro para fazer campanha. Daí veio uma reação do João Almeida, do PSDB, o deputado João Almeida, que disse que o ministro Gedel pode sim ter dinheiro, mas não para comprar a Bahia. Eu queria que o senhor avaliasse aí qual é essa relação entre dinheiro, campanha e vitória nas urnas. Não, veja bem, eu nunca vi de parte do ministro Gedel essa declaração. Pode ter sido atribuída a ele, mas da boca do ministro Gedel eu nunca vi nada nesse sentido. Saiu inclusive na coluna Tempo Presente do Jornal à Tarde. Lhe confesso que nunca vi da boca do Gedel essa declaração. O que se comenta no meio político é a questão da estrutura. Então, essa declaração, sim, pode ter sido dada. Estrutura não implica em dinheiro. Estrutura implica em estrutura política, né? Em palanques, ou seja, o Paulo Souto, hoje o DEM, tem apenas 43 prefeitos contra 116 do PMDB, né? Então, muitas lideranças do DEM, elas vieram ou para o PMDB ou foram também para apoiar o governador Jacques Wagner. Então, existem muitos lugares que o governador Paulo Souto não tem como ser recebido nas cidades por falta de um palanque, de uma estrutura, né? E sem contar também a questão dos deputados, de prefeitos, etc. Fato semelhante ocorreu na candidatura de Embaçaí em Salvador, onde Embaçaí despontava na frente por causa do recall que ele tinha, né? E nós dizíamos que ele não teria estrutura, porque ele não tinha o exército de vereadores, as lideranças, para ir com Embaçaí aos bairros, para levar as propostas. E foi o que ocorreu. Ao longo da campanha, mostrou que nós tínhamos razão, quando a candidatura de Embaçaí se desidratou e terminou ficando, se eu não me engano, em quarto colocado, atrás de João Henrique, de Walter Pinheiro e ACM. Por favor, me explique de novo, eu não entendi essa questão de desidratar, a comparação do Embaçaí com o receio de acontecer a mesma coisa com o Paulo Souto. Vamos lá, o Embaçaí, você deve se recordar, sempre aparecia nas pesquisas antes da campanha eleitoral como primeiro colocado e disparado na frente. Todo mundo dizia que Embaçaí ia ganhar a eleição, né? Quando começou a campanha eleitoral, ele não tinha estrutura, ele só fez uma coligação com o PPS, que indicou o seu vice. Ele não tinha grande número de candidatos a vereadores, então ele não tinha os endereços nos bairros, nas comunidades, para visitar, para ir, para fazer os palanques, onde ele subiria para fazer o proselitismo, levar suas propostas, seu plano de governo, né? Então isso vai se repetir no governo do Estado. Por quê? Porque a estrutura partidária que apoiava o carlismo, vamos dizer assim, né? Ela se desintegrou. Hoje você tem o quê? Parte do PR com Jacques Wagner, outra parte com César Borges, né? Você tem o PP de João Leão e Negro Monte com no governo do Estado. Então o DEM ele ficou isolado. As suas lideranças, com a morte de Antônio Carlos, foi para outros partidos, para o PMDB, para o PT, para a PP, para a PR, né? Então vai faltar a ele esses endereços para que ele vá no interior, né? Para que recebam a ele e que ele possa, eventualmente, ter o palanque, né? Porque na eleição majoritária é muito importante você ter o palanque. Você ter onde ser recebido, onde arme um caixote para que ele suba. A minha observação aí é o seguinte, que nas eleições para prefeito existia uma conjuntura diferente. Existiam candidatos diferentes, com representações diferentes. A gente tinha o João Henrique Situação, o Walter Pinheiro do PT, o ACM Neto Carlismo e o Embaçaí ali querendo uma identidade, procurando, espremido por esses ali que já estavam bem definidos. E o que vem a ser diferente da situação atual para o governo. O Embaçaí tentou criar identidade, tinha uma identidade, que é a identidade do ex-prefeito, que se dizia que nas pesquisas da Datafolha foi eleito por 3 vezes o melhor prefeito do Brasil, dizia que ele representava ao verdadeiro
verdadeira oposição a João Henrique, quem não estava insatisfeito com João Henrique, que naquele período tinha uma grande rejeição e uma baixa intenção de voto antes de vir para o PMDB, que quem não estava satisfeito deveria voltar no embaçaí nele. Então esse era o perfil dele, era a plataforma dele.